Graptoveria Milky Way, com rosetas compactas e folhas pontiagudas. Gera hastes entre as rosetas, dando propagação em novas rosetas. Vamos plantar ela comigo hoje? O vaso utilizado é um vaso de barro com uma abertura no comprimento dele. Já o furo central, eu utilizei um pedaço de sombrite para que eu pudesse impedir a evasão do substrato no vaso. A melhor forma que encontrei de fixar essas plantas nessa abertura frontal do vaso seria fazer um substrato totalmente úmido a ponto de fazer um lodinho. Sim, exatamente um lodinho, ou seja, um punhado de substrato onde ele não se solta da mão, para que ele consiga prender todas as mudas de suculenta que eu colocar nessa abertura do vaso. Pois feito com o substrato solto, eu não consegui manter as mudas no lugar. A escolha das plantas também foi um passo importante. Escolhi plantas totalmente adaptadas com o torrão bem firme, onde as raízes estavam totalmente presas. Assim, eu tenho certeza que mesmo com o substrato seco, as plantas estão totalmente enraizadas e isso dificultaria a evasão do substrato por essa abertura. Cada planta inserida, me certifico que todo o substrato úmido está compactando ela e firmando, para assim evitar que ela sofra na readaptação. Quando você for fazer um vaso desse com essa abertura frontal, certifique-se que você está fazendo um vaso onde você tenha várias suculentas da mesma espécie ou que essas suculentas estejam bem adaptadas. Quanto mais adaptadas, menos elas vão sofrer. Vou compactando todo o substrato a cada suculenta colocada nessa abertura. Tentei outras formas de fazer esse vaso, porém a do substrato umedecido foi a que mais obtive resultados. Eu fiz a escolha do vaso de barro, pois quero que essa planta fique ao tempo e ao sol pleno. Por isso, o vaso de barro absorve bastante a umidade e evita que o excesso de água fique nas plantas. Cada vez que chove, ele se encarrega de ajudar a secar o substrato, já que o vaso de barro também absorve a umidade. Você sabia que a suculenta Graptoveria Milky Way ela é adepta ao sol pleno? Sim, na verdade, quanto mais sol direto você der a ela, mais intensa ficará a sua coloração e as suas rosetas ficarão mais compactas. Já se você colocar ela em meia sombra, ela não atingirá essa coloração. Ela ficará com as folhas no tom verde claro e com folhas espaçadas. Esse vaso, quando via na internet, confesso que achava bem fácil de fazer, mas já na prática vi que é totalmente diferente. Me conte qual foi a sua experiência, se você já fez um vaso desse e qual foi o grau de dificuldade que você encontrou. Essa última muda ela estava com muitas raízes expostas, eu recortei e coloquei aqui em cima. A mais estressada da família. Olha que coisa mais linda que ficou. Espero que tenham gostado. Esse é o meu vaso de abertura frontal de Milky Way. Um beijão e Deus abençoe a todos.